Se tivermos fé, sempre teremos o que pedirmos? Esse é um ponto, porque as igrejas continuistas, elas falam que sim, né? Se você tiver fé, tudo que você pedir, você consegue. Será que é assim? Né? Eu estou falando se você tiver fé, se você confiar ali em Deus e tudo mais. Sempre, a palavra aqui é sempre, você vai receber aquilo que você pede. Então vamos ver aqui. Algumas pessoas pensam que a fé é um cheque em branco para obter o que quiserem. Se acrescentarem a isto as palavras mágicas como em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tá? Receberão tudo o que pediram. Olha, isso é interessante, né? Tem algumas coisas aqui. Primeira coisa, essa questão de cheque em branco, né? A pessoa pensa que fé é isso, né? É você receber um cheque em branco. Então, imagina, né? Se o Bill Gates, que é um dos homens mais ricos do mundo, pega o seu talão de cheque, tira uma folha de cheque em branco, assina ali embaixo, né, e dá para você, pronto, pode colocar aí o tanto de dinheiro que tu queres ir lá no banco pegar, né? Então, muita gente pensa que fé é isso, é você receber um cheque em branco de Deus. Pode colocar aí o que você quiser que eu vou te dar, tá? E mais ainda, né? Se você acrescentar essas palavras mágicas em nome de Jesus, tá? E olha, eu não vou falar muito sobre isso aqui, mas tem muito cristão que acha que isso é coisa mágica, tá? Eu não falei em nome de Jesus. Ah, meu Deus, já era a oração. Eu tinha que ter falado em nome de Jesus, porque em nome de Jesus é que vai fazer eu receber aquilo que eu pedi. Bem, esse estudo não é sobre oração, mas tem essas coisas aí, não espirituais, mas eu digo espíritas, ou espiritualistas, né? Que os crentes têm aí, que se não falar aquela palavrinha no final, olha, já era, né? Então são esses crentes espiritualistas que tem por aí, tá? E claro, você diz, não, mas a Bíblia, mas ele não falou que é para pedir em nome de Jesus, mas isso é outro assunto. Bem, mas isso é sobre oração, tá? A gente não está falando sobre fé aqui, tá? Mas tem muita gente que acha isso, né? Que a fé é você receber um cheque em branco e se você coloca no final essas palavrinhas mágicas aqui, você recebe tudo que você pediu lá, tá? E aí eles até citam, né? Como eu falei, esses trechos, né? Como João 15, 7, né? João 15, você sabe que Jesus estava falando lá da videira, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, né? E ele está falando lá, se pedirdes o que quiserdes, e vos será feito. Então, eles citam isso, né? João 15, 16, o mesmo texto, né? E tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda, né? Não, mas ele está falando, né? Tudo que você pedir, né? Tudo que você quiser, será feito, né? João 16, lá, ele está falando lá, né? Mais uma vez, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vai conceder nome, né? Tiago também 1,6, peça porém com fé e nada duvidando. Quer dizer, são textos que essas pessoas usam fora de contexto, pegando o versículo isolado, como sempre, né? E colocando a sua exegese, não exegese, né? Os alunos de bibliologia sabem, né? Que a exegese é você tirar do texto aquilo que o texto realmente está falando, né? E a exegese é você colocar no texto, é você colocar a sua ideia no texto lá. Então, é isso que as pessoas fazem, né? Hoje, né? Mas vamos examinar um pouco aqui esses textos, né? E ver realmente o que eles estão falando. Esse texto de João 15, que é da videira, né?
Então, João 15, veja que eles falaram, citaram o versículo 7, né? Mas eles, às vezes, só citam a parte do versículo que eles querem, né? Mas João 15, 7 tem uma coisa interessante, como diz aqui, João 15, 7 é a chave de tudo. Quer dizer, realmente há promessa. Se você pedir, ele vai te dar. Se você pedir aquilo que você quer, ele vai te dar. Só que a chave, ele vai te dar em quais condições? Porque tem uma condição lá. E é isso que eles não querem saber. Entendeu? Eles só acham assim, não, ele está dizendo que se você pedir, eu dou, né? Mas, na realidade, Deus está falando, eu te dou, mas com essa condição aqui, entendeu? E é isso que eles não querem aceitar. E qual era a condição? Versículo 7 lá diz, se, quer dizer, olha, se é uma condição, é isso que a Bíblia fala. Essa condição aqui eles não querem. Se permanecerdes em mim. Na primeira condição, meu amigo, para eu te dar tudo o que você quer, eu posso te dar, é se você permanecer em mim. E a palavra permanecer não é simplesmente a pessoa fazer parte de uma igreja, de um grupo religioso. A palavra permanecer, eu até lembrava dessa palavra, deixa eu ver, uma palavra no grego, alguma coisa como menu, alguma coisa assim, né? Mas tem que lembrar as aulas de grego aí com o pastor Bruce, né? Mas a palavra aqui é uma palavra de intimidade. Se você tiver intimidade comigo, tá? Se você se relacionar comigo, se você tiver aquela amizade comigo, né? E não somente isso, porque ele fala, e as minhas palavras permanecerem em você. Então, na verdade, são duas condições aqui para eu responder a tua oração. Se você permanece em mim e as minhas palavras permanecem em vós. Então, as palavras de Deus, tá? Aí sim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Entendeu como é? É assim que é a coisa. Não é só o cara chegar lá e fazer aquela oração em nome de Jesus e pedir alguma coisa e Deus dá. Não. Tem intimidade comigo, Deus fala. Tem intimidade com as minhas palavras, com a palavra de Deus, com a Bíblia, né? Aí, tem? Então tá, pode pedir que eu te dou. Entendeu? Essa é a condição, é a chave, né? Então, a primeira condição para ter respostas de oração é um relacionamento íntimo e permanente com Cristo, tá? E a segunda condição, claro, para ter as respostas de oração, é um conhecimento submisso à palavra, tá? Então, aqui só indo um pouco aqui para a oração, para você saber aqui, tá? Mas o nosso assunto é sobre fé, mas tá dentro aí, tá? Outro versículo que eles citam é João 15,16, né? Não fostes vós que me escolhistes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, né? A fim de que tudo quanto pedirdes ao meu nome, ele vos conceda. Tá entendendo o que eu estou querendo falar? É que eles citam esse versículo, mas eles citam só aqui, ó, só desse finalzinho aqui, ó. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E eles esquecem essas condições aqui para trás. Esse que é a grande questão. Porque o que Jesus disse? Aqui, ele vai conceder tudo quanto você pedir, mas, né,
Deus nos escolheu. Primeira coisa que Deus é quem nos escolhe, né? Ele nos escolheu para quê? Para nos enviar para dar fruto. Então, camarada, dá fruto. Primeira coisa, Deus escolheu ele, enviou ele para dar fruto. Ele está dando fruto da sua vida, de uma vida que conhece a Deus. A condição é essa. Segunda coisa, ele falou que ia conceder o que precisamos para dar fruto, né? Então, mas não era isso que eu ia falar, mas era essa questão aqui que o vosso fruto permaneça, né? Quer dizer, ele tem permanecido nisso que ele tem produzido para Deus ou é só fogo de palha? Entendeu? Então, se ele foi chamado por Deus, enviado para dar fruto, esse fruto que ele tem permanecido, então, aí sim, pode pedir, que o que você pedir, eu vou conceder. Entendeu? Legal, né? Tiago 1 é outro texto que eles citam, só o pedacinho lá que eles querem, né? Mas o versículo já começa com a condição. Se. Então não é assim não, adoidado não. É se. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Pode pedir. Que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, o que é que eles pegam? Pedem, olha, se você quer, você pede a Deus e vai ser concedido, né? Mas esse texto, se você pegar o contexto aqui de Tiago 1, esses primeiros versículos, ele estava falando das tribulações. Pode olhar lá. Estava falando da tribulação, a tribulação produz perseverança, dificuldades e tudo mais, né? E ele estava falando, o que é sabedoria aqui? Sabedoria não é sabedoria para você ganhar dinheiro. Senhor, eu quero sabedoria para eu prosperar na vida, né? Eu quero sabedoria para eu, enfim, né? Ser rico, né? Você pode até pedir, mas o texto aqui, na verdade, ele está falando que a sabedoria aqui é em relação às dificuldades que você enfrenta na vida, as tribulações que você passa, né? Então, às vezes a gente passa por tribulações e dificuldades e a gente precisa de sabedoria para enfrentar essas dificuldades. Então, a sabedoria aqui que a gente pede e que Deus concede, essa é a promessa aqui, é quando você pede sabedoria para enfrentar as suas dificuldades, tá? Então, como diz aqui, Deus nos mandou orar pedindo sabedoria, mas para quê? Para enfrentar as dificuldades e os sofrimentos desta vida, né? Desta vida, ok? Mas aí, como não é sobre oração que nós estamos falando, é sobre fé, o versículo 6 ele vai dizer, peça, porém, com fé. O que seria pedir com fé aqui, no contexto que ele está falando? É você saber que Deus pode te dar a sabedoria que você está pedindo para enfrentar a dificuldade. Que Deus tem o poder de te dar isso. Por isso que ele diz, peça porém com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida, agitado pelo vento, enfim. Então, a questão da fé aqui, de novo, né? É você, a fé aqui, ela, de novo, olha, ela está baseada na promessa que Deus fez. Qual foi a promessa? Que se você pedir a sabedoria para enfrentar, para você enfrentar as situações, as dificuldades, ele vai te dar. Então, aqui que está a fé, é que você tenha certeza que Deus vai te dar se você pedir, porque ele já te prometeu, entendeu? Então, podemos pedir com fé, sabendo que Deus responderá este pedido por sabedoria aí. Tá? Então, mais uma vez, resumindo essa parte aqui que nós vimos, né? Deus considerar tudo o que pedimos,
Sim, tudo que a gente pede, Deus ele concede. Mas tem uma condição. Quando pedimos segundo a sua vontade para a sua glória, tá? Então ele concede aquilo que é conforme a vontade dele, né? Como 1 João fala, né? E para a glória dele, né? Isso ele concede. Quando estamos andando em comunhão com Deus e sua palavra faz parte da nossa vida, tudo o que pedimos será para a glória, para a sua glória, e não para o nosso próprio benefício. Olha como funciona a coisa, né? Deus disse, eu te dou tudo o que tu me pedir, desde que tu ande na minha palavra. Aí, se o cara está andando na palavra dele, é claro que a palavra vai transformar a vida dele. E a pessoa não vai querer coisas para o seu próprio benefício, porque a palavra vai influenciar a sua vida. Se a pessoa tá andando na palavra, ela sabe que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, tudo que a pessoa pedir vai ser para a glória dele. E Deus concede. É assim que funciona. Podemos colocar aqui uma jogada de Deus em relação a isso, que as pessoas não entendem, né? Então, se o cara vai lá e diz assim, Deus concede tudo que eu quero, então eu quero um carro novo. Ora, se ele pediu isso e não está andando em comunhão com Deus e a sua palavra, com certeza ele pediu isso para o seu próprio benefício. E Deus disse, não, furou a condição, não vou te dar. Mas você pode pedir um carro novo? Pode. Se você está andando com Deus, e você pede um carro novo, nessas condições, e a pessoa que está andando com Deus, o que ele vai pedir? Por que ele pediu um carro novo? Porque é para a glória de Deus, né? Porque é para a glória de Deus. E aí Deus concede, né? Tá entendendo como é que funciona a coisa, né? Faz um teste. Eu já fiz esses testes, eu já pedi coisas materiais para Deus e eu sei que quando lá no meu íntimo era para a glória de Deus, Deus concedeu. Mas quando eu pedi coisas que era para o meu benefício, e quando eu faço isso é porque eu não estou andando com Deus e não estou andando na palavra, Deus não concedeu. É simples assim, tá? Então podemos ter a certeza que receberemos sabedoria, como é o texto que fala lá, para enfrentarmos as circunstâncias e o que é necessário para dar fruto, tá?